Está com algum atraso? Não, nenhum atraso. Não. Então tá, tranquilo. Então, bom dia, meu nome é Cristiane, eu sou da Compresp. Esse é o Raulinho, também é especialista em Compresp. E eu quero começar parabenizando a entidade de vocês, porque vocês são patrocinadores da Compresp. Alguém aqui já conhece a Compresp? Os seus benefícios? Alguém aqui já aderiu? Ótimo. E como é que está o planejamento da aposentadoria de vocês hoje? Independente de eu ser funcionário público, de eu ter uma garantia ou não do governo, eu quero trazer essa reflexão para esse momento. Como é que está o meu planejamento da aposentadoria hoje? Eu já tenho uma reserva suficiente para chegar lá aos 60 anos e eu viver com a mesma qualidade que eu vivo hoje, ou eu viver com uma qualidade de vida ainda melhor? Hoje, eu estou amparado caso eu tenha alguma invalidez, caso eu venha falecer, a minha família está amparada. Então nós vamos falar aqui hoje de proteção completa. Proteção completa através dos benefícios da Compresp. E isso o Raul, nosso especialista, vai poder falar um pouquinho mais da parte do produto, das condições de entrada, das condições de saída e tirar todas as dúvidas que vocês têm. A primeira reflexão é justamente essa, né? Qual é o meu sonho em aposentadoria? Como é que eu estou planejando esse sonho? Eu já tenho uma reserva, eu não tenho? E hoje em dia, o funcionário público ele é muito assediado, né? A gente mal recebe olerite, e eu já fui funcionária pública, eu sei disso, e a gente recebe ali uma informação de, olha, tem um percentual que você já pode pegar em consignado, não é verdade? Porque ele é um bom pagador. Agora, será que eu estou me pagando? À medida que eu pago o mercado, eu também estou me pagando? E a reflexão de aposentadoria é essa mesmo, né? Pague-se primeiro, planeje-se primeiro, e aí, em vez de eu pagar juros no mercado através dos empréstimos consignados que estão sempre nos assediando, né? Eu vou pagar juros em mim mesmo, através de um investimento sustentável. E aí a gente vai perceber que através da Compresp, o investimento de vocês ganha escala, por estar em um fundo de investimento muito mais rentável. E aí vocês vão perceber o quanto essa escala é importante no longo prazo para o planejamento da aposentadoria de vocês. Então, com a gente, o Raul, à medida que for necessário, nós estou à disposição. Obrigado, Cris. Bom dia, pessoal. A gente vai falar um pouquinho do plano aqui, então, da Funpresp, né, do Execprev. Se vocês tiverem dúvidas, a gente vai deixar um pouco para o final. Eu tenho alguns questionamentos já de alguns professores aqui. E aí, no final, a gente vai falar um pouquinho desses questionamentos, tá? À medida que a gente for passando a apresentação aqui, se houver dúvida mediante a apresentação, aí vocês podem questionar, tá? Então a gente vai falar um pouquinho do regime de previdência no Brasil. Muita gente acha que a Funpresp foi criada junto com o INSS, tem um pouquinho de desentendimento sobre os regimes de cada um, tá? A gente tem três regimes na Previdência brasileira. O regime geral de previdência social, o INSS, né, a qual o CLT está atrelado, ou seja, aquele trabalhador comum entra numa empresa e está atrelado ao INSS. Obrigatoriamente ele paga INSS e ele vai para o regime geral de previdência social. Tá? Essa primeira cadeia que a gente tem aqui, para a nossa visualização. A gente depois tem o RPPS, que é o regime ao qual vocês estão atrelados, que é o regime próprio de previdência social, né? Regime de servidores públicos federais, estaduais, municipais, militares, enfim. É ali que a gente está. E existe o RPC, o regime de previdência complementar, ao qual todas as previdências complementares abertas ou fechadas estão inclusas naquele ali. E é ali que a Funpresp também está inclusa. Tá? Ela é um regime de previdência complementar fechado. Qual a diferença entre fechado e aberto? Fechado é aquele que eu não consigo contratar a qualquer momento. Eu preciso ser do meio ou ter alguma característica como servidor nesse caso para ter a contratação daquele plano. Sendo de um regime complementar na previdência aberta, eu posso contratar a qualquer momento. Qualquer pessoa pode passar na esquina e contratar num Banco do Brasil, numa Caixa Econômica, num Santander. Isso pode ser feito a qualquer momento.
A FUNPREST é um regime fechado, né, no qual vocês, servidores federais, têm opção de contratação. Mais nenhum outro servidor público, estadual ou municipal ou qualquer outra pessoa tem opção de contratação. Tá? Somente vocês. Então, é um plano exclusivo para vocês. Como é que funciona a parte da governança ali na FUNPREST? Tá? A gente tem o Conselho Deliberativo, que é formado por 6 pessoas. 3 delas são nomeadas pela FUNPREST e outras 3 são pelos participantes, ou seja, todo participante pode fazer parte do Conselho Deliberativo, Fiscal, área de investimentos. Tem que passar por um processo para isso, mas pode ser participante destas áreas. Tá? Conselho Fiscal 4 também são paritários, 2 nomeados pela FUNPREST, outros 2 pelos participantes. E assim por diante, a diretoria colegiada da mesma maneira, né? Diretor-presidente, diretor de investimentos aqui, diretor de seguridade e diretor de administração. Todos eles da mesma forma, nomeados também pelos participantes, tá? Alguma dúvida aqui? A gente vai falar um pouquinho da FUNPREST em números. A gente teve 21 mil adesões desses novos servidores que ingressaram a partir de 4 de fevereiro de 2013. 4 de fevereiro de 2013 foi onde iniciou o novo regime de previdência, a Lei 12.618, onde o servidor ingressa no Serviço Público Federal, estando atrelado ao teto do INSS. O que quer dizer isso? Eu, servidor federal, sou professor da UFSC, por exemplo, ingressei, tenho lá o meu salário de 10 mil reais, ingressei em 2015, e no momento da minha aposentadoria eu vou ter 589 se eu não fizer nada. Eu vou estar atrelado ao teto do INSS. Tá? Eu ingressei naquele novo regime e eu estou atrelado ao teto do INSS. A minha contribuição no meu RPPS, lá no meu regime próprio, desconto de 11%, é sob o valor de 589 também. Então, o que eu vou pagar para a minha aposentadoria é o que eu vou receber na minha aposentadoria. Aí eu tenho a opção da FUNPREST, que é o complemento para chegar naquele valor que eu recebo atualmente. Tá? 14,41% a rentabilidade em 2015. O fundo tem gerado, sim, uma rentabilidade muito favorável, né? Bem diferente da do mercado aberto. A gente tem tido uma rentabilidade muito superior a outros planos. Tá? E mais de 4 milhões em recursos portados. O que quer dizer isso? Vários servidores federais que tinham no Brasil Prev, numa Caixa Econômica, no Santander, HSBC, portaram aquela previdência para o fundo da FUNPREST. Ah, é? Então não tem só para ver onde eles voltaram. Raquel, tá ouvindo? Ok, deu certo. Oi, Raquel, vocês conseguiram visualizar o último slide ali? Tá, ok. Tá ok? Tá. Vou passar então. Então a gente vai falar um pouquinho de participante. Qual é o participante que ingressou no novo regime? Qual é o que ingressou no antigo regime? Quais são os regimes de previdência existentes para o servidor federal? Tá? Tem muita confusão nisso ainda. Muita dúvida. Então a gente tem 3 regimes de previdência para o servidor federal. Aquele servidor que ingressou até 31 de dezembro de 2003, ele tem a integralidade no momento da aposentadoria. O que quer dizer isso? Vou me aposentar com o mesmo salário que eu recebia na minha vida laboral. Tá? Ingressados a partir de 1 de janeiro de 2004 a 4 de fevereiro de 2013, ou 3 de fevereiro de 2013, melhor dizendo, a gente tem uma média de 80% que se diz que são das maiores remunerações. Mas não é bem assim que a gente faz o cálculo, tá? Como é que funciona isso? A gente pega o exemplo, por exemplo, de um servidor que ingressou em 2010, ou seja, ele está nesse regime de média, e vai até, se for mulher, por exemplo, a gente vai colocar em 30 anos, 2040, tá? Uma aposentadoria em 2040, que seria muito favorável, que talvez não seja a nossa realidade no momento, né? 2040, vou me aposentar, o que acontece com esse servidor? Os primeiros 6 anos correspondem a 20% do período de remuneração recebida, certo? Então a gente tem que pensar o seguinte, os primeiros anos que ela recebeu remuneração são descartados para fins de cálculo. Então aí eu tenho a ideia de que ficaram as maiores remunerações.
Só que é o período de 80% das maiores remunerações, não são as maiores remunerações em 80%. Então é o período de 80%. E aí nesse período pode ocorrer o quê? No primeiro ano do período eu posso ter recebido R$3.000 e no último ano R$10.000. Vai se fazer uma média. Tá? Então essa é a ideia que vocês têm que ter. É uma média aritmética, simples, tá? Mas que eu tenho que pegar esse período de 80% e fazê-la por todas as minhas remunerações nesse período. Tá? Ficou claro aqui para vocês, tranquilo? E por último, a aposentadoria limitada ao teto, que quer dizer o quê? Obviamente o teto ele tem uma alavancagem percentual que ele vai aumentando, né? E era de 4.600, hoje está em 5.189. A gente teve um aumento aí de 6% aproximadamente, enquanto que o salário mínimo aumentou de 8%. E a ideia é de que o servidor sempre vai ter o teto do INSS no momento da aposentadoria. Então, o salário aumentou para 15 e o teto para 6. Eu vou ter o teto de 6 e assim por diante. Tá? Eles estão vendo bem pequenininho. Só avisa que a gente vai mandar a apresentação depois, então. Eles não estão conseguindo visualizar. A gente também não. Eu acho que imagino que aí também não deve. Também a gente também não consegue visualizar. É porque está dividindo a tela. Tem como deixar a tela inteira? Só disse que tem um botão layout no computador. Não existe um botão. Passa. Mexer. Informa que a gente vai enviar depois e aí coloca bem detalhadas as informações que estão no slide e na tua fala. Se fizer dessa maneira, fica... Exatamente. Eu estou na apresentação do cara e relaxei, não estou conseguindo. Eu acho que é igual a visão. O que aconteceu? O nosso caiu? Não. Só um minuto, pessoal, só um pouquinho. Nós estamos com dificuldade de exibir o slide de apresentação em tela cheia para todo mundo. Então a gente decidiu que vai enviar para vocês depois esse slide e vamos deixar a câmera aberta aqui, ok? Não queres focar mais na tela lá para eles? Com eles mesmo, entendeu? Ah, Você. mas é que já o pessoal aqui também não está... Aqui vai ficar sem nenhum. Não, de qualquer forma ninguém vai ver Tá. essa apresentação. Se eu colocar o computador ligado aqui para vocês, deve ser direto. Não, porque a gente está com... Não adianta. Tá. Se desejar, eu posso colocar como sala. Depois A gente vai só... disponibilizar, é importante. A gente põe bastante atenção na fala e tirar as dúvidas agora mesmo, assim, independente do visual. Exato. Vamos lá então, pessoal. Vamos continuar e se houver dúvida, vocês questionam aí. Trabalhar o arquivo. Então a gente vai falar um pouquinho dos participantes ativo normal e ativo alternativo. O que é um ativo normal, o que é um ativo alternativo? Os servidores que ingressaram depois de 4 de fevereiro de 2013, existem servidores que estão acima do teto, mas existem servidores que estão abaixo do teto do INSS. E esses que estão abaixo do teto do INSS, eles têm a opção de contratação também da FUNPRESP, né? É aberto a todo o público de servidores federais. Então a gente nomeou dessa maneira, ativo normal e ativo alternativo, para que a gente consiga diferenciar esses. Tá? Então ativo normal é aquele que ingressa depois do novo regime, né? Ganha acima do teto do INSS. Ingressou no novo regime, já ganha acima do teto do INSS, ele é ativo normal. E aquele que ingressou antes do novo regime ou após o novo regime, diferente, que ganha abaixo do INSS, ele está no ativo. Contribuições. Então aqui a gente vai falar de como funciona a contribuição que eu estou fazendo. Tá? No ativo normal, que é aquele acima do teto do INSS, ele faz a contribuição
O órgão dele também faz a contribuição paritária, né? Então, se ele está contribuindo lá R$200, ele recebe outros R$200 do mesmo órgão para o fundo dele. Como é que é dividido esse valor no fundo? Esse valor no fundo é dividido em 72% aproximadamente para a RAP, que é a reserva de aposentadoria. Então, eu imagino assim, R$200 eu estou contribuindo e R$200 o órgão, a UFSC, por exemplo, está contribuindo para mim. Então, eu tenho R$400. 72% desses R$400 vão para a minha reserva de aposentadoria. Tá? Outros 21%, aproximadamente, vão para o FCBE, que a gente chama, que é um Fundo Coletivo de Benefícios Extraordinários. É um nome bem grande, bem bonito, bem complexo, mas nada mais é do que uma invalidez, uma pensão por morte e uma sobrevivência. O que quer dizer a questão de sobrevivência? Sobrevivência é viver além do esperado. Porque como é que é dado o benefício, o gozo do benefício no momento da aposentadoria de vocês? Ele vai identificar uma expectativa de vida. Então, eu vou chegar lá nos 60 anos, ele vai me gerar uma expectativa de vida, por exemplo, até os 80, 83. E depois desse momento, eu tenho o meu fundo dividido ali, correto? 200 mil lá acumulados. Ele vai me distribuir dos meus 60 aos meus 80 anos esse fundo. Se eu ultrapassar esses 80, ele ainda tem um valor para manter financeiramente nesse período, que é o aspecto de sobrevivência. Eu vou tirar desse fundo e aí eu passo a receber 80% do valor que eu vinha recebendo. Se eu vinha recebendo R$10 mil por mês, eu passo a receber 8 mil, mas aí já não mais do meu fundo, de um fundo da FUNPRESP, no qual é coletivo, benefício imediato para a questão de sobrevivência. Tá? E 7% aqui a gente tem plano de gestão administrativa, que é basicamente a taxa de carregamento. Uma coisa bem importante que vocês não vão encontrar no mercado e que aqui vocês têm a possibilidade de contratação é a isenção da taxa de administração. O que é a taxa de administração? É uma taxa que a gente utiliza para as despesas do investimento do valor que vocês contribuem num fundo. Um fundo de investimento, né? Existe uma gestão sobre um fundo de investimento e todo banco ou seguradora efetua uma cobrança sobre esse investimento. E a FUNPRESP é isenta disso. Por quê? O CNPJ dela é fundado em uma fundação sem fins lucrativos. Então, sem fins lucrativos, eu não posso efetuar cobrança em que eu tenha fins lucrativos, correto? E dessa maneira, vocês isentam a taxa de administração. Importante sobre a taxa de administração é que, se a gente for em qualquer banco, em qualquer seguradora, ninguém vai te falar sobre essa taxa de administração. Ela é a de administração ou gestão do fundo de investimento. Então, olha só que interessante. Ela é omitida normalmente pelas entidades financeiras, mas é ela que causa o maior impacto no teu planejamento financeiro. E a FUNPRESP, o que ela conseguiu? Ela conseguiu entrar no mercado sem essa taxa. Então, isso, para vocês, funcionários públicos federais, é uma grande conquista. Eu não tenho taxa de gestão no fundo. Vamos imaginar quantos milhões tem no fundo da FUNPRESP, Raul? Deve ter uma média de 100 milhões no fundo. 100 milhões no fundo. A taxa de administração ela é sobre os 100 milhões. Ela impacta sobre a poupança de todos. E nós não temos essa taxa. Então, isso é uma grande conquista já dos funcionários públicos federais. Justamente por ser uma entidade sem fins lucrativos, ela conseguiu a isenção dessa taxa no mercado financeiro. Isso é raríssimo, gente. É uma conquista muito grande para vocês. E aí só tem a taxa de carregamento, né? O que seria essa taxa de carregamento? Ótimo. Já o Raul já vai dar Então, vamos lá, sequência. continuando. A taxa de carregamento ela é uma taxa que incide ao mês. Minha contribuição mensal vai existir uma taxa. Hoje ela é em 7%, mas já foi em 10%, 9%, 8%. Ela tende a diminuir. Ela forma um custeio, na verdade. Quanto mais servidores eu tenho no fundo, menor é a minha taxa de carregamento. Tá? Então, hoje ela é de 7% e tende a diminuir ano a ano. Tá? Ou seja, se eu contribuo R$100 ao mês, R$7 são para a taxa de carregamento, já são isentas daquele planejamento que eu tenho no meu fundo. Tá? Também importante sobre a taxa de carregamento é que quanto mais pessoas aderirem ao plano, menor ainda ela pode ser. Aí ela sim é conforme a adesão. Como antigamente ela era maior, conforme a gente teve adesões, hoje ela já é menor. Então isso é uma conquista que vocês mesmos podem conquistar à medida que a maioria dos funcionários públicos vão entrando. E veja bem, hoje já temos 60% dos funcionários públicos que aderiram ao FUNPRESP. Então a maioria já está, à medida que a gente conseguir abranger esse número, a gente abaixa mais ainda essa taxa. Então isso aí vocês é que conquistam à medida que fazem adesão ao plano. Exato.
Vamos lá. E aqui o participante alternativo. O alternativo é aquele que ingressou antes do novo regime ou que ingressou depois e recebe abaixo do teto do INSS, mas ele pode efetuar a contratação do plano também. Tá? Entrei lá em 2000, quero contratar com empréstimo, posso contratar. Desde que eu venha ganhar integralidade, eu posso efetuar a contratação. Tá? Ingressei em 2004, 2005, posso contratar. Ingressei em 2015, 2016, posso contratar, sendo ativo alternativo, ganhando abaixo do teto do INSS. Tá? E como é que funciona para esse ativo alternativo? Aí a gente tem 93% reservados para uma reserva de aposentadoria, né? Que é a minha reserva acumulada suplementar, e eu tenho 7% também para a taxa de carregamento. Não tenho FCDE, por quê? Porque nesse momento em que eu sou ativo alternativo, eu não recebo a paridade do meu órgão. Tá? Eu estou fazendo uma previdência complementar como se fosse no Banco do Brasil, mas eu tenho uma vantajosa taxa de administração, que é 0%, e uma taxa de carregamento de 7%, tá? Que tende a diminuir conforme o tempo. Então aqui eu tenho a opção mínima de contratação de um plano, tem as opções de contratação de risco, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, são as questões de validez, questões de morte. Tá? Aqui é um comparativo, uma taxa, se a gente conseguisse visualizar, mas aí eu vou mencionar aqui para vocês. Brasilprev, HSBC, Caixa Econômica, geralmente nos cobram 4, 5% de uma taxa de carregamento, que é aquela que a gente mencionou de 7%. Essa é a menos agressiva. A mais agressiva, que é a de administração, a gente tem 2 a 3% no mercado, o que vocês não têm aqui. Porque o que a taxa de administração faz? Em um ano eu acumulei 100 mil reais, certo? 100 mil reais a taxa de administração da FUNPRESP é zero, num ano. Enquanto no Banco do Brasil, 2% sobre 100 mil são 2 mil reais. Então ele vai retirar 2 mil reais do meu fundo. Tá? É sempre sobre o meu todo. Ele chega em dezembro, lá no final do ano, e vai retirar aquela taxa de administração sobre o meu fundo. No próximo ano, se eu tiver 2 mil no fundo, 2% são 4 mil reais. Então o que ele vai fazer? 6 mil reais já, 3 mil reais aproximadamente, eu já tiro em 2 anos. E assim aumenta conforme o meu acúmulo no fundo também. Tá? E aí que eu tenho essa perda de diferencial muito grande, que é a taxa de administração. Ela sempre age sobre todos, não sobre a minha parcela mensal. Tá? Aqui a gente tem um comparativo, então basicamente era para a gente mostrar no gráfico a diferença de uma taxa de administração da FUNPRESP para um mercado aberto. Tá? Ela dá em torno de 20 a 30% de diferença no valor final. O que quer dizer isso? Eu isento de taxa de administração FUNPRESP e eu numa contratação do Banco do Brasil, por exemplo. Eu tenho lá um acúmulo de 250 mil na FUNPRESP, enquanto vou ter 200, 210, 220 mil no Banco do Brasil, em virtude, né, em detrimento dessa taxa de administração. Então, o valor final é muito, a diferença é enorme, assim. Vocês vão poder conferir no momento em que fizerem uma consultoria pessoal com a gente, tá? Vocês vão identificar como é que funciona exatamente essa taxa. Tá? Mas aqui a gente já tem a ideia. E com relação à ideia do impacto da taxa, né? 20% a mais de 100 mil faria diferença no meu orçamento lá na aposentadoria? Se a gente imaginar que eu tenho 100 mil e eu vou ter 20% a mais, vou ter 20 mil a mais. Aí é bom, não é bom, gente? Então, quanto maior for o meu fundo, também maior é o impacto dessa economia com taxa que eu tenho. Então, a minha contribuição, ela vai agregando para lá na frente eu ter uma reserva ainda maior. Bem, então, gente, a gente vai só rever umas vantagens aqui do porquê aderir, tá? Então, no ativo normal, a gente tem a paridade do órgão, certo? A gente tem 100% de rentabilidade, porque não tem taxa de administração. 100% de rentabilidade. Nesse quesito todo que a gente mencionou aqui, eu tenho invalidez, pensão por morte e sobrevivência. Nenhum plano eu vou encontrar isso. Eu já parto de 100%, que é a minha paridade do órgão. Ainda mais tem dos benefícios programados de invalidez, pensão por morte e sobrevivência, né? Eu não encontro em local nenhum um pacote tão completo como o que a FUNPRESP me traz. Tributação. Toda pessoa física que efetuar uma contratação de um plano de previdência pode deduzir anualmente da sua renda bruta 12%, tá? Imposto de renda. O que quer dizer isso? Se em um ano eu ganho 100 mil reais,
eu posso aplicar 12 mil reais em previdência e deduzir esses 12 mil reais, tá? No plano de previdência. Seja na Funpresp, no Banco do Brasil, ok. Mas na Funpresp eu tenho um diferencial. Eu escolho uma alíquota, eu tenho 3 alíquotas para escolher para aplicação dentro da Funpresp, 7,5%, 8% e 8,5%. O que são esses 7,5%, 8% e 8,5%? É a diferença do meu salário para o teto do INSS. Então, se eu ganho 10 mil reais e o teto é 5, eu tenho uma diferença de 5 nesse meio, certo? Sobre esse 5 é que eu vou aplicar o 7,5%, 8% ou 8,5%. E aí vai sair o meu valor de contribuição. Tá? Então, fiz o meu valor de contribuição mensal lá de 8,5%. Eu posso deduzir, eu já vou deduzir na fonte esses 8,5%, no meu contra-cheque ele já vai vir deduzido 8,5% ao mês. E eu tenho mais 12% ainda à parte, se eu quiser fazer contribuições facultativas, ou seja, solicito um boleto com uma data de vencimento e efetuo o pagamento daquilo, aquilo ainda à parte eu posso deduzir 12% da minha renda bruta anual, além desses 8,5%. Então, ao ano, o servidor que estiver incluso na Funpresp, ele pode deduzir de imposto de renda 20,5%. Tá? Em um ano. É uma vantagem que vocês não encontram também em lugar nenhum. Tá? Interessante isso, né, gente? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui conhece algum tipo de investimento que te dê desconto no imposto de renda? Eu comprei uma casa, eu ganhei desconto no imposto de renda? Eu apliquei na poupança, de alguma forma eu ganho desconto no imposto de renda? Eu apliquei no CDB do banco, eu ganho algum desconto no imposto de renda? Enfim, a notícia é, a previdência privada, através da Funpresp, outros planos também, mas através da Funpresp, é o único investimento que vocês podem rentabilizar o dinheiro de vocês e ainda assim ganhar desconto no imposto de renda. Como o Raul falou, uma parte do desconto já vem na fonte, a outra parte eu vou usar na minha declaração do imposto. Agora, a melhor de tudo, né, Raul? É que todas as pessoas, vou dizer assim, as pessoas normais, que não têm o privilégio de serem funcionários públicos federais, elas podem descontar até 12% da sua base de cálculo no seu imposto de renda. O funcionário público federal pode chegar a 20,5% de desconto. O 8,5% vocês já ganham na fonte e a diferença na declaração. Então, como é que funciona isso? Vamos visualizar isso em ganhos. Porque normalmente quando vem o nosso limite, né, na mesma linha do que a gente conversou ali no início, eu sou muito assediado para pagar juros, para que eu pague juros, para que eu faça empréstimos. E aí eu vejo ali na minha folha quando vem os descontos, certo? E aí é uma tristeza, porque vem desconto disso, vem desconto daquilo, e o imposto de renda é um que está sempre ali, não é verdade, gente? Então, como funcionários públicos federais, a maioria de vocês, se não tem o desconto na fonte hoje do imposto de renda, à medida que tem a ascensão da carreira, vai acontecer o desconto no imposto de renda. E é uma oportunidade de vocês reaverem esse dinheiro. E aí eu volto a dizer, em termos de investimento, é o único investimento que permite que vocês possam reverter esse desconto do imposto em dinheiro. O que vocês acharam disso? Bacana? Importante. Importante para que a gente possa realmente trabalhar com o imposto de uma forma que eu consiga ter um ganho fiscal hoje. Então, esse é um ganho fiscal de vocês hoje. Na consultoria individual, que o Raul vai atender vocês individualmente, vocês vão perceber qual é o impacto disso hoje no orçamento de vocês, a cada ano. Só para vocês terem uma ideia, eu também tenho meu salário no Olerite e o desconto no imposto de renda no Olerite. Somente com a minha previdência privada, eu consegui esse ano fazer uma restituição de R$1.000. O que significa? Que R$1.000 que eu paguei em imposto voltou para mim em dinheiro na minha conta corrente na restituição. E aí R$1.000 é bom do orçamento, não é? Não é bom ganhar R$1.000 a mais que a gente não estava esperando? Então é isso que eu quero dizer para vocês. Com a Funpresp, hoje vocês podem ganhar dinheiro. Atrativo? Então, que bom. Esse ano, inclusive, eu percebi isso na declaração do imposto de renda chamada Funpresp, que você preenche lá o valor. Sim, exatamente. E perto daquela região de média, daquela parte de médicos e
Então, para vocês verem quão oficial é isso, já na declaração do imposto de renda, que vem padrão da Receita, já existe um campo específico para você colocar suas contribuições. Então, isso é muito importante, que é uma conquista de vocês. Vamos seguindo, Raul. Vamos lá. Oi, deixa eu só fazer um pedido. Vamos lá, pode falar. O professor pediu para repetir a pergunta da professora que fez aí na série da Max Flora. Não foi uma pergunta. Ela só estava curiosa com relação à importância do imposto de renda, porque ela não conhecia a informação, certo, professora? Isso. E o outro professor, é seu nome? Bernardo. O Bernardo comentou que já existe um campo FUNPRESP na declaração do imposto e a gente validou essa informação, ok, gente? Tá bom. Então vamos lá, pessoal. Um ponto aqui que a gente tem que analisar e pensar bastante é que a gente discute sempre se a FUNPRESP é a melhor ideia, o que pode ser feito diferente disso, né? A FUNPRESP ela pode ser muito melhor que os antigos regimes, né? Vocês podem ter um maior valor financeiro no momento da aposentadoria se souberem administrar e investir os valores, tá? Então a FUNPRESP ela vem realmente para que vocês se tornem independentes financeiramente no momento da aposentadoria. Isso é válido pensar porque a gente tem isso já como uma cultura previdenciária nos Estados Unidos, na Europa, há 50, 80 anos basicamente, e no Brasil há 30 anos que a gente vem tentando fazer uma previdência organizada. E aqui a gente tem uma enorme oportunidade de ter um plano de previdência no qual eu tenho a segurança e a certeza de que o meu valor pode estar resguardado no momento da aposentadoria e eu posso fazer uma renda muito maior do que aquela planejada anteriormente, tá? Quando a gente faz as simulações e prescreve alguns valores, a gente vai conversando na consultoria, vocês vão entender isso. Um valor de 10, 15, 20 reais, daqui a 30, 40 anos faz uma diferença que ninguém entende hoje. É uma diferença enorme. Então, quando a gente fala isso e põe no papel e faz os cálculos, aí que vocês começam a entender, poxa, realmente, por que eu identifico pessoas que são mais bem-sucedidas? Porque investem no seu dinheiro, né? Tem uma forma de investir o seu dinheiro e isso faz diferença, muita diferença, tá? Então vamos dar uma continuidade aqui. Gente, basicamente, o que a gente tinha em linhas gerais era isso. Agora a gente vai abrir para perguntas e eu vou responder primeiro os três questionamentos aqui que foram feitos. Só preciso identificar aqui, esses professores a gente tem o local deles aqui? Deixa eu só fazer 3 perguntas então. Primeiro, ficou claro a diferença de cada público do ativo normal, ativo alternativo? Pessoal, curitibanos, Joinville, Araranguá, também ficou claro a diferença de cada público? Ok. Outra pergunta. Ficou claro que vocês podem usar a Previdência hoje para desconto no imposto de renda e como isso é importante e valioso em termos financeiros? Os dois são claros. Eu não entendi, com relação a ele pagar um boleto, seria uma contribuição ainda maior para eu ter essa restituição? Ou... Isso. Exato. Então, como é que funciona? Ali, na hora de eu fechar o meu plano, eu vou definir a minha contribuição e eu posso deduzir até 12% da minha renda. Mas vamos dizer que a minha contribuição não chegue a 12%. Está ali em 4%, 5%, 6%, que é o meu orçamento hoje, é o quanto eu consigo contribuir hoje, certo? E aí eu posso fazer um boleto extra, ou no final do ano para chegar nesses 12%, ou em qualquer momento. O que é importante? Essa pergunta que ele fez de boleto extra é que a qualquer momento você pode usar da FUNPRESP, que é a tua poupança individual de previdência, para você complementar a tua aposentadoria. Então, independente da tua contribuição mensal hoje, você pode fazer boleto extra, ok? A outra pergunta que eu tenho, ficou claro que hoje a FUNPRESP ela oferece um benefício completo que planeja a longevidade, ou seja, eu tenho um saldo para aposentadoria caso eu viva um pouquinho mais. A minha nona está com 99. Vocês têm alguém com uma idadezinha mais elevada assim na família? Então a gente já sabe que é a nossa realidade. Então a FUNPRESP ela te dá a oportunidade
de um plano mais acessível, com taxas diferenciadas, para o planejamento da tua aposentadoria, certo? Mas a outra pergunta é assim, ó, ela também te aposenta hoje em caso de invalidez e você já tem essa garantia de aposentadoria, uma pensão por invalidez dentro do teu plano. Então, hoje vocês já estão protegidos. Tem alguma dúvida com relação à questão da invalidez, gente? E também, em caso de falecimento, hoje também vocês têm uma pensão por morte garantida dentro do plano. Essas 3 contribuições aqui, elas montam o que nós chamamos de fundo previdenciário. E esse fundo previdenciário, as 3 contribuições, vamos dizer que as 3 contribuições somem lá R$300. Eu deduzo elas no meu imposto. Então, tudo que eu contribuí para aposentadoria, invalidez ou morte, as 3 eu utilizo para utilizar como desconto de imposto hoje. E aí, o que é importante dessas 3 contribuições? Uma me protege lá na frente, caso eu viva, além da minha possibilidade de trabalhar, que é a longevidade, eu vou ter uma reserva financeira, certo? A outra, caso eu tenha, de alguma forma, que interromper o meu trabalho por uma invalidez, seja por doença ou por acidente, não vou poder trabalhar e aí vou receber uma pensão por invalidez. E a outra, caso, é claro, eu venha a falecer, eu vou amparar os meus familiares através de uma pensão por morte. Então, por isso ele é um plano completo, porque desde hoje ele protege vocês e a família de vocês. Agora sim, as perguntas de vocês, porque nas minhas perguntas vocês tiraram nota 10. Obrigada. Pessoal, só vou responder aqui 3 questionamentos, então. Lá de Curitibanos, são 2 e 1 de Araranguá. O pessoal está me ouvindo aí? Sim. Ok, então. A gente vai para a primeira pergunta aqui, que é do professor Márcio Castro, Departamento de Informática e Estatística lá de Curitibanos. Fui informado que a legislação do FUNPRESP deixa claro que não há garantia de recebimento de aposentadoria caso a FUNPRESP venha a quebrar no futuro. Isso é verdade? Quais são as garantias dos futuros aposentados via FUNPRESP? Márcio Castro, Departamento de Informática e Estatística de Curitibanos. Então tá, vamos lá, pessoal. Primeiro que não existe mudança. Oi? Eu acho que eles estão conversando. Repete a pergunta, por favor. Pessoal, ouviram a pergunta aí? Sim. Ok, então, vamos lá para a resposta dela. Deixa claro que não há garantia de recebimento da aposentadoria via FUNPRESP caso venha a quebrar no futuro. Não existe nada discriminado disso, não existe nada escrito disso, tá? Em verdade, em detrimento do quê? Nenhuma aposentadoria garante valores de aposentadoria. Nem no Banco do Brasil, nem numa Caixa Econômica, em local nenhum. Tá? Primeiro que o valor de vocês está resguardado numa lei complementar 109, que é o valor por CPF, ele está blindado o recurso. O que quer dizer isso? Eu ponho meu recurso lá na FUNPRESP, caso a FUNPRESP venha a quebrar, na verdade não a FUNPRESP, ou os gestores da FUNPRESP, o que acontece com esse recurso? Esse recurso é portado para uma outra instituição financeira. Basicamente assim, como se fosse uma caixa, eu tiro lá daquele armário e ponho num outro. É dessa maneira, tá, que é feito. Então não existe isso, nem tão pouco discriminado, uma fundação iria dizer que caso venha a quebrar não garante nada, não existe isso, tá? Importante mesmo essa pergunta. Parabéns até para quem fez a pergunta. Porque lá atrás a gente ouviu falar de planos, fundos de pensão que quebraram, né? Mas isso foi antes da Lei 109. O que a Lei 109 traz como garantia para a FUNPRESP e para todas as entidades de previdência privada? Uma conta individual de previdência. O que significa isso? Significa que a minha conta está no meu nome e no meu CPF. A tua conta está no teu nome e no teu CPF. A conta do colega está no nome dele e no CPF dele. É uma conta individual de previdência. Nós aplicamos sim no fundo coletivo, que é para vocês ganharem escala de rentabilidade, mas todo recurso que entrar na minha previdência está no meu nome e no meu CPF. Isso vocês vão poder ver, à medida que vocês fazem adesão, vocês têm um extrato online da previdência de vocês. Em tempo real, vocês vão poder ver quanto que eu apliquei, se for o caso, quanto o FUNPRESP aplicou para mim, que é a paridade, e quanto é que tem no meu saldo e quanto é que rendeu. Então isso tudo vocês conseguem ver de forma individual. E por conta disso,
Por conta disso, nós somos fiscalizados pela Previc, que é o órgão do Ministério da Previdência responsável por essa fiscalização. E nós temos que provar para a Previc a todo momento que nós somos uma entidade sem fins lucrativos. Então, se R$100 do Bernardo saiu do olerite dele e foi para o Funpresp dele, eu tenho que comprovar que R$100 do Bernardo estão aplicados no nome dele. Isso é diário. E vocês conseguem ver isso naquilo que o Raul falou da governança, né? Nós seguimos uma governança muito rígida. As fiscalizações, elas são muito rígidas por conta da Lei 109. E a conta individual de previdência, ela evita que o fundo quebre. Não existe uma coletividade, cada um tem acesso ao seu valor. E o que lá atrás aconteceu de quebrar é porque as contas eram coletivas e não existia uma regra de investimento. Hoje, além das contas serem individuais, existe uma regra de investimento. A Funpresp, ela só pode aplicar em tais e tais e tais títulos. Ela só pode correr risco até X%. A maioria das aplicações são conservadoras. Basicamente, as aplicações são em títulos públicos federais, que são títulos de risco soberano. Então, tudo isso garante que o fundo não quebre e garante que vocês tenham acesso individual à poupança de vocês. Então, essa pergunta com relação à segurança, ela é muito importante e inerente a todos nós, porque é o nosso dinheiro que está lá, na verdade. Então, por conta disso, seguindo a legislação, a gente comprova que não há possibilidade de quebra desse fundo. Uma pergunta, o valor que eu faço depósito está dentro da minha conta e o que a universidade faz também. A caridade também vai para essa conta individual. Isso. Então, só caso alguém não tenha escutado lá, a pergunta da professora foi a seguinte: o meu valor que desconta no meu lerite vai para minha conta individual e o valor da paridade que eu tenho direito também vai para minha conta individual? Sim, vai aparecer de forma separada. A minha contribuição é participante, a contribuição da Funpresp aparece lá como aporte da Funpresp. O aporte da Funpresp é a universidade. Exatamente. E aí vai aparecer no teu nome, no teu CPF, o valor separado, para você ver qual que é o valor de cada um, e vai aparecer lá no final a soma do teu saldo individual, a rentabilidade e o teu saldo rentabilizado. Certo? Mais alguma coisa com relação à segurança, à conta individual, à quebra do fundo? Não. Tem mais uma dúvida referente ao ponto levantado aqui para eu já vi na minha conta lá que realmente aparece individualizado o valor que eu coloco, o valor colocado pelo meu empregador, no caso a universidade, né? Eu quero saber como que ocorre essa integralização do capital do empregador. Isso acontece, quanto tempo que o governo tem para integralizar esse capital? Uma vez que eu sou professor do Departamento de Administração, mais especificamente de Gestão Pública, e as evidências que mostram, e as pedaladas são um exemplo disso, que o governo, no momento de dificuldade econômica, uma das coisas que ele faz é atrasar o pagamento de fornecedores. E a Previdência é um dos fornecedores que ele costuma atrasar. Depois ele paga com as rentabilidades devidas, mas acontece esse problema, né? Você já aderiu ao Funpresp? Claro. Tá. Por isso eu disse que eu já olhei na minha conta, aparece lá o meu dinheiro e da URSS. Né? Uhum. Então, essa já é uma questão mais de RH. Não tem a ver com a gestão do plano, mas tem a ver com o repasse do valor na sua folha. Ele é diferenciado porque o que ocorre? No momento em que eu tenho o valor sendo contribuído pelo meu órgão e o meu valor, eu tenho realmente lá um valor que eu especifico que é meu e o outro que o órgão contribuiu. Divididos, correto? A afirmação é a seguinte: quando eu sair desse órgão que eu estou vinculado, ou se eu deixo de ser servidor federal, o que ocorre? Eu levo o dinheiro que o órgão me deu? Eu não vou poder levar tudo. E é por isso que essa conta é individualizada. Tá? Agora respondendo objetivamente a minha pergunta, quanto tempo o governo tem para integralizar? Exatamente, a integralização ela é feita simultaneamente, só que o que ocorre? Ele vai efetivamente juntar esse valor e proporcionar isso no benefício, no gosto do benefício. Tá? É no momento do benefício. Mês a mês, né? Se a gente recolhe, a faculdade recolhe. A gente deposita, a faculdade deposita. Exatamente. Essa é a sua pergunta. Exatamente. É isso, tem. Tanto que nos meses que houve atraso, ela já passou esse valor corrigido, certo? Perfeito. Então, por conta disso, ela já passa corrigido. Está sempre
igual? Eu não colhei. Está sempre igual, mas a minha pergunta é a seguinte, acontece a integralização ou é só contábil? Ah, entendi. Sim, sim. Acontece que para eu fechar o contábil, ela tem que estar lá. Tá, para fechar o contábil, então tá. Não é uma previsão. Acontece. Isso. Acontece porque para eu fechar o contábil, ela tem que estar lá. Então, todos os anos, a FUNPESP ela emite um relatório que chama relatório de gestão. E aí, nesse relatório de gestão, a gente comprova todas essas questões, inclusive com o balanço contábil. Semana passada a gente recebeu, né? Isso, é Essa por semana, esses essa dias. semana, É sempre em março, final de março, início de abril que vocês Recebi recebem. por e-mail. Perfeito. Aí esse documento ele tem todas as informações mais precisas do plano da gestão do ano anterior. Todos os anos, obrigatoriamente, a gente envia e nesse ano vocês já receberam, então, que bom. Pessoal de Curitibanos, com uma dúvida aí, podem perguntar. Sim. Indo de encontro com o que o professor falou aí, o professor de gestão, esse ano eu acho que ocorreu isso, porque a gente teve o desconto nosso, mas não teve integralização do valor do governo. Ele atrasou acho que uns 2, 3 meses, se não me engano, novembro, dezembro e janeiro, que vinha até, inclusive no extrato da FUNPRESP, vinha lá faltando integralização do órgão pagador. Então, na parte que vinha da universidade, vinha zero o saldo. O saldo não, o depósito mensal. Isso aí é comum, aconteceu ou foi nesse ano devido a essa movimentação política? Qual é o seu nome? É Juliano. Juliano, então, o que acontece? Isso não é normal acontecer, tá? Em virtude de alguns problemas que a gente teve de repasse. Em várias contas individuais a gente teve problema de repasse, não somente por contas em virtude financeira, enfim, mas alguns problemas de processo que a gente teve mesmo para chegar esse valor até o participante, tá? Então isso não é comum acontecer, não ocorre sempre. Ocorreu realmente ali para algumas pessoas, não foram para todas, tá? E em detrimento também de a gente ter vários órgãos, os órgãos são diferentes, e esse repasse nesse momento ocorreu com um problema de delay mesmo. A gente teve um atraso para esse valor chegar, mas não é comum que ocorra. E se ocorrer, esse valor vai chegar com a correção que lhe é devida, né? Pergunta se ele já recebeu, por exemplo. Uma outra questão, aproveitar que eu já estou falando, como são escolhidos os gestores da FUNPRESP? São cargos de confiança ou tem algum tipo de eleição pelos membros da empresa? Certo. A gente falou um pouquinho ali no início da apresentação, Conselho Deliberativo Fiscal, Gestão de Investimento, todos eles são tratados de forma paritária. Então eu tenho a nomeação de metade pela FUNPRESP e outra metade pelos participantes que são vocês, tá? Que podem fazer também parte do Conselho Deliberativo Fiscal. Então vocês nomeiam 50% do Conselho Deliberativo e os outros 50% são nomeados pela FUNPRESP. Tá? Os participantes nomeiam metade e a FUNPRESP nomeia outra metade. E quem nomeia o FUNPRESP? É o governo? É cargo de confiança ou é funcionário de carreira? Não, todos os funcionários da FUNPRESP são funcionários públicos federais. Eles passam por um processo igual ao de vocês e são funcionários públicos federais. Claro que a gente teve uma iniciação com o Ricardo Pena, presidente, que é do Ministério do Planejamento, então foi lá que tudo iniciou. E desde então, qualquer nomeação para que seja feita dentro da FUNPRESP, ele obrigatoriamente precisa passar por um processo e tem que ser servidor público federal. Tá? Mas pode ser cargo de confiança, ou seja, o gestor vai ser alguém que o governo queira que esteja ali, como é da Previ, da Postales, da Petros, ou não? Como que é seu nome? É Juliano? Juliano, não é um cargo de confiança e essa pessoa não tem uma remuneração para fazer parte do conselho da FUNPRESP. Assim como você, que é participante da FUNPRESP, você quer acompanhar seu plano mais de perto, em tempo de eleição você pode ir lá se candidatar para fazer parte desse conselho e representar a sua classe, certo? E aí você, sendo participante da FUNPRESP, você pode ir lá e se candidatar. E aí nós vamos escolher, eu digo funcionários públicos, vamos escolher 50% dessas pessoas que fazem parte desse conselho, desse comitê. Certo? Os outros 50% a entidade escolhe por ter uma necessidade de conhecimento técnico.
Então, sempre 50% são representantes, assim como você, o teu colega aí do lado, todo mundo que participa em tempo de eleição pode se candidatar e ser eleito, ok? E quando é que ocorre essa eleição? Uma vez por ano, agora não me recordo o mês. Lembra, Saul? É sempre em maio. Sempre em maio. E isso é feito uma reunião para em junho ser alterado, tá? Exatamente. Então, agora em maio, Mas é recorrente há 2 anos. em tempo de eleição, em maio, vocês podem sempre se candidatar para assumir no mês subsequente. Então, nesse ano não vai haver eleição, porque já está na gestão anterior. Para o próximo ano, vocês podem se candidatar para os próximos 2 anos de gestão, ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Juliano? Eu vou voltar nessa questão que vocês falaram da segurança e tranquilidade, porque eu acompanhei já vários planos que eles tiveram prejuízos muito grandes pela gestão política dentro do plano. Então, o governo que estava na época, ou que está agora, ele interferindo como gestor principal. Então, aí a empresa o plano de previdência, e aí a gente tem várias estatais hoje que a gente consegue ver isso, fizeram investimentos que trouxeram um prejuízo para os participantes. Então, qual é a garantia que a gente tem que isso não ocorra na FUPESP? Por exemplo, investir nas Nações Like Batista, ou investir na Petrobras na época que ela já estava indo no buraco, e que isso aí aconteceu em praticamente todos os planos de previdências que são vinculados a autarquias federais. Juliano, isso é realmente a questão que eu expliquei das contas individuais e da gestão terceirizada. Então, a política de investimentos do plano, ela não permite esse tipo de quebra, justamente porque ela delimita quais são os títulos que eu posso aplicar. E a outra questão, ela pulveriza os investimentos. Então, qual é a possibilidade de quebra de um investimento? Vamos lá, eu apliquei tudo em imóveis. O sistema de imóveis quebrou, aí sim o meu investimento pode quebrar. Mas eu apliquei um pouquinho em imóveis, um pouquinho em CDB, um pouquinho em debênture, um pouquinho em títulos públicos federais. Eu estou pulverizando a minha carteira de investimentos. Se o imóvel não for tão rentável, ele não permite a quebra devido aos outros títulos que eu selecionei e diversifiquei a minha carteira de investimentos. Então, com relação ao que ocorreu em entidades de classe, em fundos de pensão anterior, foi anterior à Lei 109. Dentro do Plano Funpresp, isso não é possível, frente à legislação que a gente segue hoje e frente à política de investimentos e, mais ainda, frente aos conselhos que a gente acabou de falar, que são eleitos e participam e ficam atentos, e os próprios participantes fazem parte desse conselho como fiscalizadores do plano. E outra situação que tu mencionou até, esses fundos que quebraram foi porque eu investia no meu próprio negócio. Então eu aplicava o fundo no meu próprio negócio que não existia por vezes. Então... E aqui é muito simples a gente citar a Varig lá no passado, né? O que aconteceu com a Varig que quebrou? Eu, Varig, dava uma contrapartida para o meu funcionário e ele dava uma contribuição também. Eu, Varig, aplicava nos títulos da minha empresa. Chegou um momento que a empresa estava quebrando e o fundo da Varig permitia que acessibilizasse empréstimo desse fundo. O que aconteceu? Eu, contribuinte, participante, continuava contribuindo, a Varig deixou de contribuir e começou a pegar emprestado para pagar as contas da empresa que estava quebrando. A empresa quebrou, o fundo quebrou, e foi antes da Lei 109. Aí, por conta até do que aconteceu lá no passado, foi revisado. Não é mais a Varig que faz a gestão, é outra empresa, uma empresa de gestão terceirizada, tem que ter um CNPJ distinto, tem que ser uma entidade sem fins lucrativos, tudo isso já foi resultado dessa nova lei. Então eu, Varig, já não posso fazer a minha gestão e aplicar nos títulos da minha empresa. Eu, Varig, agora, né, tenho que abrir uma empresa distinta, com o CNPJ distinto, e não sou eu que vou fazer os investimentos e nem tampouco nos meus títulos. Eu vou contratar um gestor terceirizado para fazer os investimentos em títulos do mercado e essa pulverização obrigatoriamente tem que existir. Ok?
uma pergunta. Quem é o nosso gestor no caso da FUNPRESP? Os títulos, eles são vinculados a algum banco estatal ou eles são, na página tem quais os títulos que são aplicados? Tem. A gente tem todos os títulos ali aplicados. Hoje 99% da aplicação é em renda fixa, tá? Atrelados a títulos de Tesouro Nacional, 30, 40, 50 anos. Isso vocês podem verificar no site e é bem tranquilo também, tá? Também tem a informação no relatório de gestão que vocês já receberam. Professor, qual é a tua pergunta? Uma pergunta simples. Quem pode fazer parte da FUNPRESP, já que ela é um sistema de previdência fechado? Os funcionários públicos federais do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. legal. Os 3 poderes. Só alguma dúvida aí, Juliano? Referente a esse questionamento do professor aí, mas não tem uma FUNPRESP e uma FUNPRESP Legis? Exatamente. Uma do Legislativo, existe a JUD também, que é do Judiciário, e existe a do Executivo, que é a ESEC. São administrações diferentes. Não. Executivo e Legislativo são as mesmas administrações, só que a gente precisou nomear de maneira diferente para que a gente atinja o público diferente. Tá? Título de curiosidade, o judiciário não está junto. O Judiciário ele tem algumas preliminares diferentes. Tá? Eles ainda recorrem a alguns processos de que o meu cargo ou a minha função é diferente do Executivo e do Legislativo. Então eles trabalham de uma maneira diferente. Também o Judiciário, muito antes da FUNPRESP, ele lançou o seu próprio plano de previdência, que é o JustPrev. Então, eles entendem que eles já estão atendidos nessa modalidade. Por conta disso, eles não aderiram, e até pelas questões da própria função. E eles já anteciparam, muito antes da FUNPRESP lançar, eles já tinham lançado o JustPrev. Que, inclusive, nós também fazemos toda a parte de abordagem junto com eles, a gente tem essa parceria também com o JustPrev. O Judiciário, a gente teve a alteração do regime só em outubro. Tá? Setembro para outubro a gente teve a alteração, enquanto que Executivo e Legislativo fizeram isso em fevereiro. Houve só a implementação do Judiciário após esse período. Tá? Eu vou só responder as outras 2 perguntas para que a gente ganhe um pouquinho de tempo aqui. Lá do campus de Curitibanos, a professora Álvaro Menin, ele perguntou: o plano de previdência básico atual ao qual estou submetido, muito provavelmente ao ativo normal, ele tem um ingresso em maio de 2015, é coerente, indicado, ou existem alternativas mais eficientes recomendadas? Então, vocês partem do pressuposto de que já tem uma paridade sendo acoplada ao fundo de vocês, ou seja, já sai com 100% de rentabilidade. Né? Isso eu não vou encontrar em mercado. Já sai com valores de fundo de pensão por morte, de invalidez, de sobrevivência, todos esses aspectos. Se eu fizer uma contratação individual, eu vou pagar no mínimo o triplo do que eu pago hoje dentro da FUNPRESP. Tá? Então, só por isso já é válido que eu esteja na FUNPRESP. Tá? Se a gente for falar em termos comerciais, em características, em valores, é muito mais vantajoso comparado a qualquer outro plano de previdência. Isso não há dúvida. Aí, se houver outras questões de segurança e tudo mais, a gente tem que tratar de forma diferente. Mas em termos comerciais, de características, de vantagem financeira do plano, não há dúvida de que é a melhor do mercado. Tá? Isso não há dúvida. Pergunta da vamos ver, Janaína Medeiros, lá de Araranguá. Acho que é. Aos professores que iniciaram a contribuição após o período, no ano de 2015, se é possível parcelar o valor relativo às contribuições mensais anteriores à adesão à FUNPRESP, desde o ingresso na UFSC, para que tenha equivalência aos anos trabalhados, recuperar os meses não pagos. Professora Janaína. A professora Janaína está por aí? Ou não? Não? Então tá, vamos responder a pergunta dela. Não é possível fazer a reversão dos valores que eu tinha anteriormente. Por quê? Quando do ingresso no Serviço Público Federal, eu recebo uma carta identificando a adesão ou não ao fundo.
Nesse momento, se eu digo não, eu estou revogando uma opção. Então, a partir daquele momento, eu estou ciente de que, se eu tiver a vontade, a necessidade de fazer adesão ao fundo, eu vou fazer num outro momento, mas não que eu consiga fazer retroatividade nesse caso. Eu não consigo ser retroativo, tá? Então, Investimentos, né? em virtude disso tudo. Mas o que acontece? Eu tive a opção inicial. Quando eu ingressei no Serviço Público Federal, eu fui avisado daquilo. Né? Muito provavelmente, vários servidores não foram. O RH, a gente tem essa dificuldade de chegar até lá e o RH conseguir explicar para o servidor, mas ele foi indicado, existiu o site para que ele lesse, a cartilha e tudo mais. Então, não é possível fazer esse processo retroativo. Tá? Posso fazer uma Pode, claro. Deixa eu só entender um pouquinho. Todo esse cálculo que vocês fizeram, né? A gente vai poder 7,5, 8, 8,5, pensando num tempo de contribuição de 30 anos, é mais ou menos isso? Né? Isso, a gente trabalha de 25 a 30 anos aproximadamente para ele ter o valor atual. E aí a expectativa, né? Vamos imaginar que eu me aposente aos 60. A expectativa desse montante que eu acumulei nesses 30 anos de trabalho, a expectativa esse montante vai ser Uma tábua variável. O que acontece? Isso. Hoje a nossa expectativa de vida para mulheres é de 75,2 anos e para homens 74, aproximadamente. IBGE, geral. A gente utiliza uma outra tábua atuarial, que é próxima a isso, mas eleva um pouco a expectativa de vida, tá? Muito provavelmente, quando a gente chegar nos 60 anos de idade, essa expectativa de vida seja maior. 5, 10 anos maior, enfim. Hoje, ela vai me trazer uma expectativa de vida se eu fizer a projeção nesse momento. Sento ali, faço uma simulação, ele vai me trazer lá uma projeção de 80 anos. Porém, quando eu for me aposentar, é que ele vai fazer a efetiva projeção da minha expectativa de vida. E é lá que eu vou saber até que momento eu vou receber esse valor, tá? Pode ser mais. Nunca menos. Nunca menos, porque a expectativa de vida sempre tende a aumentar. Né? Tem nada que modifique isso. Exatamente. E o extrapolar isso vai entrar naquele extraordinário. Isso, na sobrevivência. Seria 80% do que eu estaria recebendo até o momento. Exatamente. Desculpa o pessoal lá, não ouviu, só vou repetir a pergunta e a nossa resposta, tá? Ela perguntou ao momento de receber a aposentadoria, qual é o prazo que ela recebe? E a resposta é a seguinte, é através de uma tábua atuarial que nós utilizamos, que é de acordo com a realidade de expectativa de vida do brasileiro, em média 20 anos. Eu vou saber efetivamente a minha expectativa de vida no momento que eu completar lá 60, 65 anos, que eu solicitar a minha aposentadoria, e aí eu vou receber esse cálculo. Eu vou saber a minha renda de aposentadoria e qual é o prazo que eu vou receber. Mais uma pergunta? Sim, eu tenho 60 anos hoje. Eu tenho mais quanto? Pelo menos mais 20 anos. Tá. Depois, O IBGE 75, né? Eu tenho mais 15 anos de vida, então. Isso são probabilidades, né, professor? Isso são estatísticas, né? Isso são estatísticas, são probabilidades. Como eu falei no início, a minha nona está com 99 anos, então ela foi além das estatísticas. E a gente sabe que isso é uma realidade para nós hoje, que a gente seja cada vez mais longevo, né? Nenhum dos benefícios eles são conhecidos, e o que a gente vai receber lá no final a gente não conhece. A gente sabe o quanto a gente está dando agora, mas não sabe o quanto vai receber lá no final. Existe uma projeção, Uma né? projeção, mas não é conhecido. O benefício por invalidez ou benefício por morte, ele é conhecido ou também não? Sim, ele é conhecido. Existe um cálculo. Como a gente tem, por exemplo, um cálculo no INSS, que a gente tem que unir vários fatores para conseguir chegar a um resultado de cálculo, na FUNPRESP é a mesma situação. Valor de cálculo de salário, idade, tempo de contribuição, todos esses fatores para chegar no resultado. A gente tem um regulamento do plano e vocês podem visualizar lá também. E Tá? no momento da contratação você consegue ver. E bem importante, quando a gente fala em recebimento futuro, não sei do meu recebimento futuro. Em nenhum plano de previdência você sabe. Sempre são projeções. É bem importante deixar e frisar isso. Na FUNPRESP eu não sei. Não, em nenhum plano de previdência você sabe. Você sabe que vai acumular, vai haver uma projeção e aí você vai receber no futuro. Tá?
que depende da rentabilidade, né? Tinha que ser com a rentabilidade X, mas pode ser que renda muito mais. Porque anteriormente a gente, planos muito antigos, a gente tinha o que era? Benefício definido, o BD. Então a gente sabia que pagava aquele valor para receber um tanto no momento da aposentadoria. O que acontecia? A pessoa não falecia, ficava 40, 50 anos recebendo e o banco quebrava. Então, estava pagando além daquilo que a pessoa tinha contribuído. Então não existe mais. Tá? Pessoal de Araranguá, ficou alguma dúvida? Querem fazer alguma outra pergunta? Eu entendi que você faz consultoria pessoal, ou eu entendi errado? Isso. A gente presta consultoria nos campos, tá? Você tem plano de RH? A gente pode agendar, a gente não tem uma data definida ainda, a gente já passou por todos esses campos que a gente está conversando aqui, mas a gente tem uma projeção de retorno, tá? Eu vou deixar o contato aqui com o Henrique, aí vocês podem entrar diretamente em contato com eles e a gente também entra em contato com vocês para estar agendando e indo até Araranguá para a gente poder fazer essa abordagem. Até finalizando, com relação a todas as dúvidas, a próxima questão era justamente isso. Quem deseja um atendimento individual, passou ali para todos os campos a lista de presença. Se vocês puderem colocar o nome completo na lista de presença, nós vamos entrar em contato individualmente com cada um de vocês para agendar um horário, uma entrevista individual, aí tirar dúvidas que são pessoais, fazer cálculos que são personalizados. Então, eu já gostaria que vocês deixassem o nome completo, mas mais importante, que nessa lista vocês sinalizassem quem já deseja ter um horário. Aqui em Florianópolis a gente vai ficar um pouquinho depois do horário, para quem já quiser o horário, já poder ajustar a agenda com o Raul. Mas nos outros campos vocês puderem colocar ou vermelhinho, ou grifar em canetinha, aqueles que desejam um horário para a gente entrar em contato e poder organizar essa agenda, ok, gente? Mais alguma dúvida ou podemos encerrar? Eu quero só fazer uma sugestão. Pois não. Os departamentos, o departamento de RH aqui da UFSC, ele está muito carente de informações sobre o FUNPRESP. E quando a gente se desloca para tirar dúvidas mais simples que sejam, eles tiram o corpo fora, passam para o outro e direcionam para o site. Fala para eles passar para nós. Fala para eles passar para nós, porque nós também somos especialistas na divulgação do plano FUNPRESP. Inclusive, podemos fazer uma palestra como essa, uma reunião, um treinamento, para que eles estejam aptos a repassar essas informações. Como o RH ele tem muitas funções, muitas atividades, a FUNPRESP é mais uma delas, a qual eles não foram qualificados. Então, de fato, a gente tem essa demanda de conhecimento e a necessidade do professor ter esse apoio interno, né? Então, pode passar para a gente faz o atendimento ao professor que tem dúvida e fazemos o atendimento ao RH que tem dúvida para que ele possa disseminar essa informação. A ideia inicial era justamente, né, que todos os RHs fossem fomentadores e especialistas nesse planejamento. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu atingir todos ainda. Hoje eu tenho já a IFSC, que já está bastante alinhado conosco nesse sentido. A gente já tem banner na intranet deles e uma série de questões que o RH comentou. Isso vai ser um trabalho em cada unidade. Obrigada por a professora puder nos oportunizar o contato do RH. A gente já fala em seu nome também, como nossa educação pessoal. Obrigada. Pessoal de Curitibanos, ficou mais alguma dúvida? Joinville? Tá ok então, pessoal. A gente vai encerrando aqui. A gente agradece a paciência de vocês aí. Tá? A gente vai... Não tem problema. Isso aí Eles vão ver aqui, o perfil vai ser complicado. A gente vai fazer aqui uma listagem e solicita que vocês também façam aí. A gente vai entrar em contato com o Henrique vai passar pra gente. E aí futuramente estaremos nos deslocando até vocês aí. Tá ok? Obrigada, pessoal. Muito Boa tarde, obrigado. bom almoço. Obrigada por terem vindo.